Bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema sofrimento, uma bênção disfarçada. E nós vamos ver esta palavra baseada na história de José. E você que tem uma Bíblia, você vai abri-la no livro de Gênesis, capítulo 50. Nós vamos ler aqui os versículos 15 a 21, que diz assim. Gênesis, capítulo 50, versículos 15 a 21. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura José nos odiará e nos retribuirá o mal que lhe fizemos? Então mandaram dizer a José: teu pai, antes da sua morte, nos ordenou: assim direis a José: perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis que nós somos teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vida e os vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Nós sabemos que, em geral, as pessoas desanimam quando seus sonhos ambiciosos batem contra as muralhas das dificuldades e aparentemente se fragmentam. É claro que os incrédulos podem pensar e até se sentir dessa forma, mas os cristãos, os filhos de Deus, não devem reagir assim. Eles são diferentes. Para o cristão, toda aprovação ou sofrimento carrega em si mesmo, uma semente de bênção. Não é preciso dizer que as pessoas não gostam do sofrimento. Entretanto, se você não perder de vista os seus sonhos, mesmo que esteja passando pelo vale da sombra da morte, o vale das provações, se você persistir e perseverar, apesar do desencorajamento que ameaça partir o seu coração, você descobrirá que as provações tornam-se o veículo mais rápido, capaz de conduzi-lo ao seu destino mais depressa. O sonho, o sofrimento e a bênção são três irmãos que sempre operam juntos. E verificamos isto na vida de José, por exemplo. Vamos examinar a vida deste homem, José. Vamos examinar aqui, por exemplo, nesse mesmo livro de Gênesis, mas no capítulo 37, do versículo 5 a 11, que diz: José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse: ouvi, peço-vos esse sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu sonho. Responderam-lhe seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-se com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Os irmãos de José, como sabemos, passaram a interpretá-lo mal por causa dos seus sonhos. De fato,
odiavam-no cada vez mais, conforme passava o tempo, e se sentiam cada vez mais invejosos contra ele. Chegado o verão, seus irmãos foram para o campo, a fim de alimentar os rebanhos de seu pai. E um dia, Jacó chamou José e lhe pediu que fosse ao campo verificar se os seus filhos estavam trabalhando corretamente no pastoreio dos rebanhos. E assim, José saiu à procura dos seus irmãos. E o problema começou aqui. Em geral, quando surge um homem de grandes sonhos e altas ambições, ele é odiado pelas pessoas medíocres, ou então pessoas destituídas de ideais. E nós vemos nesse mesmo capítulo 37 de Gênesis, do versículo 18 a 20, e foi exatamente isso que aconteceu na vida de José. Eles o viram de longe e antes que chegassem aonde estavam, conspiravam contra ele para o matarem, dizendo uns aos outros: eis que lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas, e diremos: uma besta fera o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Aqueles moços julgaram que poderiam conspirar contra José e destruir não só a ele mesmo, mas aos seus sonhos também. E eu digo a você, é sempre tolice lutar contra os sonhos e visões dados por Deus, visto que jamais poderão ser destruídos. Em geral, tão logo você começa a ter sonhos, a perseguição e o sofrimento lhe sobrevêm. Deuteronômio 33, versículo 19 diz: os dois chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. Mas o que são esses tesouros escondidos na areia? As promessas bíblicas, segundo as quais, se nos reunirmos e chamarmos as pessoas de todas as partes do mundo e produzirmos os sacrifícios da justiça, que significa a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e a adoração a Deus, o Senhor nos concederá o poder e a bênção de sugar as riquezas do mar e da areia. Portanto, se nós realmente prosseguirmos em bendizer ao Senhor e em servi-lo, Ele abrirá a porta para nós, para o nosso povo. E eu tenho a certeza de que Deus vai nos abençoar ao longo desta vida, desde que mantenhamos nele a nossa fé. Lembre-se que quando o sofrimento chega, ele sempre se torna o veículo dos nossos sonhos. Se não tivéssemos sonhos, o sofrimento viria só para nos destruir. Mas desde que mantenhamos os nossos sonhos em nossa alma, o sofrimento se torna o veículo transportador e realizador desses sonhos. José, por exemplo, foi amarrado pelos seus irmãos e atirado no fundo de um poço seco. Removeram-lhe as roupas e o rapaz ficou nu. Logo depois, uns comerciantes midianitas passaram por ali. Os irmãos se uniram e planejaram vendê-lo aos midianitas. Então, venderam José por 20 moedas de prata. Os comerciantes midianitas levaram o rapaz ao Egito, que ali chegou como escravo, nu, mas ainda crendo nos seus sonhos. Mas por que Deus atribuiu a José sonhos tão extraordinários? Saiba que o maior dom que uma pessoa pode oferir são os seus sonhos. Foi por isso que o nosso Deus concedeu a José tão grandiosos sonhos. Muitas pessoas só pensam em José como aquele moço traído e vendido pelos seus irmãos aos egípcios. Hoje, porém,
podemos ver que foi Deus quem enviou José ao Egito. Embora o rapaz estivesse nu, os seus sonhos se materializaram mediante as provações e os sofrimentos. E eu digo a você, se você tem um sonho, não tenha medo do sofrimento. O sofrimento é o veículo certo que o conduzirá ao seu elevado destino. Quando sobrevierem provas e sofrimentos, louve a Deus e dê graças a Ele por suas aflições. Elas são disfarce usado pelos anjos de Deus para as suas bênçãos. Vamos ver as provações de José. Quando ele desceu ao Egito, ele foi imediatamente vendido como escravo a Potifar, capitão da guarda, um oficial do rei do Egito. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Mas veremos que José usou o veículo da escravidão no Egito para que o seu sonho se cumprisse. Trabalhando na casa de Potifar, Deus abençoou José. Tudo quanto José tocava obtinha pleno sucesso. Potifar notou isso e deu a José plenos poderes, de tal modo que, em essência, o moço passou a gerenciar os negócios de Potifar, sendo responsabilizado por todos os servos da casa. O problema apenas surgiu quando a mulher de Potifar lançou seus olhares cheios de luxúria contra José e pediu-lhe que se deitasse com ela. José recusou todos os convites da mulher. Um dia, quando José se dirigiu à casa de Potifar, a fim de trabalhar, não havia ninguém na casa além da mulher. De súbito, ela se atirou sobre José, segurou-o pelas vestes e exigiu que ele se deitasse com ela. Assustado, José fugiu dela, mas a mulher agarrou a sua roupa, que ficou presa em suas mãos. Deste modo, foi que se iniciou a provação de José. Ele foi acusado falsamente de fazer propostas sexuais ilícitas à mulher de Potifar. Tendo José fugido de casa, a mulher pôs-se a gritar e muitas pessoas foram ver o que havia acontecido. Depois de ver a túnica de José nas mãos da mulher, ninguém poderia negar o crime. José não tinha como se defender e, por isso, foi preso e encarcerado. De novo, José foi obrigado a trafegar no veículo da falsa acusação. Entretanto, esse mesmo veículo levou José para mais perto do cumprimento dos seus sonhos. Muitas pessoas poderiam afirmar que José vivia uma vida cheia de problemas e infelicidades. Mas, na verdade, quando olhamos a vida deste moço à luz da revelação do Espírito Santo, verificamos que ao longo de todos os seus sofrimentos, ele caminhava na direção do cumprimento do mais belo, elevado destino. E agora, ele ficou bem mais perto da vitória. Em terceiro lugar, José foi colocado numa prisão destinada aos prisioneiros de Faraó. Ali, José fez amizade com o copeiro e o padeiro do rei. Ambos estavam presos por terem ofendido a Faraó. E na prisão, Deus abençoou José de forma tão maravilhosa que o carcereiro entregou todas as chaves a José. Ele também obteve permissão para servir ao copeiro e ao padeiro de Faraó. E um dia, José aproximou-se daqueles dois oficiais reais e viu que eles apresentavam uma expressão fácil, muito infeliz. Quando José perguntou-lhes a razão de tanta tristeza, o copeiro do rei lhe falou a respeito de um sonho que tivera. José
imediatamente lhe explicou o sonho. Isso significa que dentro de 3 dias você será recolocado em sua antiga posição e você voltará a servir ao faraó com o copo. Ouvindo isso, o padeiro encheu-se de alegria, porque ele também havia tido um sonho, quase igual ao do copeiro. Disse-lhe José: dentro de 3 dias você será enforcado. Você ficará pendurado pelo pescoço em um madeiro, de modo que as aves dos céus virão beliscar-lhe as carnes. De fato, dentro de 3 dias, chegou o aniversário de Faraó e tudo aconteceu exatamente como no sonho que José havia interpretado. Quando o copeiro se livrou da prisão, José lhe pediu que explicasse sua situação ao Faraó, de modo que ele se livrasse também daquela prisão, pois fora falsamente acusado. Entretanto, durante um período superior a 2 anos, o copeiro esqueceu-se completamente de José. Sim, outra vez, José foi obrigado a viajar no veículo da paciência, até que o rei o chamasse para explicar o sonho que tivera. E essa oportunidade chegou a José no dia em que o faraó teve um sonho que o deixou muito perturbado. Faraó chamou todos os mágicos e adivinhos do Egito e lhes pediu que interpretassem o sonho, mas ninguém o conseguiu. Por essa época, o copeiro lembrou-se da sua experiência de 2 anos antes e disse ao rei acerca de José, o escravo hebreu pertencente a Potifar. O rei ordenou que José fosse removido de imediato da prisão e levado à sua presença. Foi assim que José, solto e envergando trajes novos, foi levado a Faraó. Diante do rei, José lhe interpretou os sonhos. Faraó sentiu-se muito alegre e ficou impressionado com a sabedoria do rapaz. Então, ele nomeou José, o segundo governante do Egito. Como você vê, todas aquelas provações e sofrimentos pelos quais José passou foram veículos através dos quais, passo a passo, o filho de Jacó chegou ao lugar em que, por fim, foi nomeado governador do Egito, logo abaixo de Faraó. E eu digo a você, se você tiver um sonho e o perseguir com paciência e fé, você jamais terá medo do sofrimento, das provações, das dificuldades, porque esse sonho se tornará realidade à medida que você cavalgar os sofrimentos, as provações e as dificuldades. Mas o que acontece é que quando as tribulações surgem em nossas vidas, muitas pessoas gemem, gritam, choram e oram a noite toda, pedindo a Deus que as liberte dessas dificuldades. Outras pessoas, tendo experiência sobre os relacionamentos com o Senhor, não agem dessa maneira. Em vez disso, louvam ao Senhor e a Ele agradecem, porque o sofrimento carrega consigo a semente da bênção do Senhor. E vamos ver então a atitude de José. Jacó e todos os seus filhos desceram ao Egito para morar lá. E após a morte de Jacó, os filhos ficaram com medo que José se aproveitasse disso para se vingar deles. Foi quando José chamou todos os seus irmãos e lhes disse: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes, agora, que se conserve muita gente em vida. Eu digo a você, se você tiver fé em Deus e se você se fixar em seu sonho, ainda que as circunstâncias todas pareçam estar contra você, Deus pode intervir e fazer que tudo isso trabalhe para o seu bem.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e nele confiam. José sabia que Deus queria fazer-lhe o bem, porque ele tinha a visão de Deus e o sonho de Deus em seu coração. E foi por esta razão que ele não se sentiu desencorajado, desanimado nos seus sofrimentos. E eu digo a você, não se atemorize diante de fracassos temporários, nem de derrotas aparentes, mas apenas persevere em seus sonhos e visões e logo descobrirá que tais dificuldades se tornam bênçãos. As bênçãos estão disfarçadas em provações, pois acabarão conduzindo você ao sucesso. Tenha fé, acredite em Deus, tanto quanto ao dia de amanhã, quanto ao dia de hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque sabemos que a mera e momentânea tribulação que tem existido sobre a nossa vida irá passar, porque nós confiamos no Deus, Criador dos céus e da terra, no Deus Todo-Poderoso que aparentemente fez com que José passasse por várias situações difíceis de sofrimento e constrangedoras, mas no final ele recebeu a recompensa, se tornou governador do Egito, ele pôde alimentar a sua própria família e muitas pessoas, tudo através daquilo que o Senhor fez na vida dele. E ele também pode fazer na sua vida, em nome de Jesus. Crê somente, crê somente, crê somente. Amém e graças a Deus. E eu os convido para nos acompanhar no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like e se inscreva no canal. Você também poderá nos ligar no seguinte número: 0 operadora 11 942 29 55 33. Capaz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.